Você já reparou como passamos tanto tempo tentando provar algo? Não estou falando apenas de provar competência no trabalho ou capacidade em alguma tarefa específica. Estou falando dessa necessidade profunda, quase inconsciente, de provar que existimos, que importamos, que valemos a pena. É um barulho silencioso que fazemos, um tipo de esforço que ninguém vê diretamente, mas que consome uma energia imensa. Você posta algo nas redes sociais e, sem perceber, fica checando as reações. Não porque o conteúdo em si importa tanto, mas porque cada curtida parece validar, por um instante, que você existe de verdade para alguém. Você conta uma conquista e observa os olhos da outra pessoa, buscando aquele brilho de aprovação. Você muda seu comportamento dependendo de quem está por perto, ajustando sua personalidade como quem troca de roupa, sempre tentando vestir a versão que vai agradar mais. E não há julgamento nisso. É profundamente humano. Nós crescemos aprendendo que nosso valor vem de fora. Quando criança, você era bom quando obedecia, quando tirava notas altas, quando os adultos sorriam para você. Seu valor parecia viver nos olhos dos outros, e isso cria uma programação. A sensação de que você só é real quando alguém reconhece sua existência. Mas tem algo que acontece quando você continua vivendo assim. Você começa a se perder. Não de uma vez, não dramaticamente. É um desaparecimento gradual. Você vai cedendo pequenos pedaços de si mesmo. Ajusta uma opinião aqui, esconde uma verdade ali, performa uma versão sua acolá, e cada ajuste parece pequeno, gerenciável, até necessário, até que um dia você olha no espelho e não tem certeza de quem está olhando de volta. Você construiu uma vida inteira em torno da pergunta: o que as pessoas vão pensar? E nessa construção, a pergunta mais importante foi esquecida: o que eu realmente penso? O que eu realmente sinto? Quem eu realmente sou? Quando ninguém está olhando, existe uma exaustão que vem disso. Uma fadiga que não é física, mas existencial. É o cansaço de carregar versões de si mesmo que não são genuínas. É a sobrecarga de manter fachadas, gerenciar impressões, calcular cada palavra e cada gesto. E o mais doloroso, mesmo quando você recebe a aprovação que tanto busca, ela não preenche. Porque lá no fundo, você sabe que eles não estão aprovando você de verdade. Estão aprovando a performance, a versão editada, o personagem. E o seu verdadeiro eu continua lá, invisível, silencioso, esperando para ser reconhecido, mas não pelos outros, por você. Há um tipo de silêncio que não é vazio, não é a ausência desconfortável de som, nem a quietude constrangedora de quem não sabe o que dizer. É um silêncio diferente. Um silêncio cheio, sólido, completo em si mesmo. É o silêncio de quem não precisa provar nada. Imagine alguém que entra em uma sala e não precisa anunciar sua presença. Não porque seja tímido ou retraído, mas porque não há nele essa urgência de ser notado. Não há performance, não há cálculo. Há apenas presença. Esse tipo de pessoa incomoda, você já percebeu? Porque vivemos em um mundo que valoriza o barulho, o marketing pessoal, a autopromoção, a narrativa construída. E quando alguém simplesmente existe, sem tentar convencer você de nada, isso cria um contraste perturbador, porque expõe algo em nós. Expõe toda a energia que gastamos, tentando ser vistos, quando poderíamos simplesmente estar sendo. O valor silencioso não é sobre ser quieto ou passivo, não é sobre se esconder ou diminuir, é sobre uma confiança tão profunda em quem você é que você não precisa constantemente estar provando isso. Pense em uma árvore antiga.
Ela não anuncia sua força, não faz propaganda de suas raízes profundas ou da resistência de seu tronco. Ela simplesmente está ali, firme, oferecendo sombra, suportando tempestades, existindo plenamente, sem precisar de testemunhas. Seu valor não aumenta quando alguém a admira, não diminui quando ninguém está olhando. E isso é o que a maioria de nós perdeu: a capacidade de existir independentemente do olhar alheio. Nós nos tornamos performers em tempo integral, curadores de nossa própria imagem, gerentes de marca pessoal. E no processo, esquecemos que há uma diferença fundamental entre ser valioso e se provar valioso. Ser valioso é um estado, se provar valioso é um trabalho sem fim. Quando você para de tentar se provar, algo interessante acontece. As pessoas certas começam a te ver de verdade. Não a versão marqueteira, não a fachada polida, mas a substância real que você carrega. E as pessoas erradas, elas se afastam. Não porque você as afastou, mas porque não há nada para elas consumirem. Elas buscavam a performance e você parou de performar. Isso pode parecer solitário no início. Pode parecer que você está perdendo conexões, mas o que você está realmente perdendo são vínculos superficiais sustentados por uma versão falsa de quem você é. O que permanece é real, e o real, mesmo que mais silencioso, é infinitamente mais nutritivo do que o barulhento e vazio. Existe uma paz profunda em não precisar da aprovação constante dos outros, em poder entrar em um espaço e simplesmente ser quem você é, sem edições, em poder ficar sozinho sem se sentir abandonado, porque você aprendeu a habitar sua própria companhia. Essa paz não vem de conquistas externas, não vem de acumular seguidores, validações ou elogios. Vem de uma reconciliação interna, de finalmente parar de trair a si mesmo em nome da aceitação alheia. Vem de olhar no espelho e reconhecer quem está ali, de verdade. Ponto contoteres. Então, como você chega lá? Como você passa do barulho constante para esse silêncio sólido? Não é um interruptor que você liga. É uma construção. E como toda construção profunda, ela começa invisível. Começa por dentro. A primeira coisa que você precisa entender é isto: seu valor não é uma negociação. Não é algo que você ganha quando se comporta bem e perde quando erra. Não está na mesa para ser votado por um júri popular. Seu valor é uma condição. Você é valioso porque existe. Ponto. Isso não significa que você não possa crescer, melhorar, evoluir. Significa que sua essência, seu direito de estar aqui, de ocupar espaço, de ter uma voz, não depende de aprovação externa, mas reconhecer isso intelectualmente é uma coisa. Sentir isso, viver a partir disso, é outra completamente diferente, porque você carrega anos de condicionamento, anos de mensagens sutis e nem tão sutis, dizendo que você precisa ser mais, fazer mais, provar mais para merecer amor, respeito, pertencimento. Então a construção começa com consciência, com perceber todas as vezes que você se trai, todas as vezes que você suprime uma opinião genuína, porque ela pode não agradar, todas as vezes que você ri de algo que não acha engraçado, todas as vezes que você diz sim quando quer dizer não, não para se julgar, mas para ver. Ver é o primeiro passo, porque você não pode mudar o que não consegue enxergar. E então vem a escolha. Pequenas escolhas repetidas. Escolher a honestidade gentil em vez da concordância falsa. Escolher a autenticidade vulnerável em vez da performance polida. Escolher decepcionar os outros em vez de trair a si mesmo. Essas escolhas são difíceis. Cada uma delas parece arriscada, porque você está desmantelando um sistema que
Mesmo que disfuncional, ao menos era familiar. Você vai perder pessoas nesse processo. Vai perder oportunidades que só existiam porque você estava disposto a se moldar. Vai perder a falsa sensação de controle que vem de tentar gerenciar a percepção alheia. E isso dói. Mas sabe o que você ganha? Você ganha a si mesmo. Você ganha a experiência de acordar e não ter que se preparar mentalmente para ser alguém que você não é. Você ganha conversas reais, em vez de intercâmbios estratégicos. Você ganha a leveza de não carregar segredos sobre quem você realmente é. Você ganha integridade. E integridade não é perfeição moral. É alinhamento. É quando quem você é por dentro corresponde a quem você mostra por fora. É quando você se torna inteiro. E essa inteireza, essa solidez interior, é o que cria aquele silêncio cheio de que falamos. Porque quando você não está fragmentado, quando não está constantemente gerenciando contradições internas, há paz. Há uma energia que para de vazar. A maioria das pessoas vive com vazamentos energéticos constantes. Uma parte delas está ocupada lembrando de qual versão devem ser com quais pessoas. Outra parte está monitorando reações, ajustando comportamentos. Outra parte está suprimindo verdades inconvenientes. É exaustivo e é por isso que tantas pessoas estão cansadas de uma forma que o sono não resolve. Quando você para de vazar, quando você se torna um sistema fechado e integrado, toda aquela energia volta para você. Está disponível para criar, para conectar de verdade, para simplesmente viver. E as pessoas sentem isso, mesmo sem saber explicar, elas sentem quando alguém está inteiro. Há uma presença diferente, uma qualidade de atenção, uma ausência de agenda oculta. E isso, ironicamente, atrai muito mais do que toda a performance jamais atraiu, mas atrai diferente. Atrai profundidade, não superfície. Atrai pessoas buscando conexão real, não consumidores de imagem. Então você chega nesse lugar, não perfeitamente, não permanentemente, mas você toca nele. Você sente como é viver a partir do seu centro, em vez de viver a partir das expectativas alheias. E tudo muda, não externamente, necessariamente. Sua vida pode parecer similar vista de fora, mas internamente você habita um mundo completamente diferente. Você para de fazer perguntas como o que as pessoas vão pensar e começa a fazer perguntas como isso é verdadeiro para mim. Isso honra quem eu sou. Você para de buscar validação e começa a oferecer validação para si mesmo primeiro e, então, genuinamente para os outros. Porque quando você não está faminto por aprovação, você pode dar livremente, sem agenda. Você desenvolve o que alguns chamam de referência interna. Significa que seu principal ponto de referência para avaliar sua vida, suas escolhas, seu valor, vem de dentro, não de fora. Isso não significa que você ignore feedback. Significa que você o filtra através de seu próprio discernimento, em vez de simplesmente absorvê-lo como verdade absoluta. Alguém critica você, em vez de entrar em colapso ou ficar defensivo, você pode perguntar: há verdade nisso que eu preciso considerar? Ou isso diz mais sobre a pessoa do que sobre mim? Alguém te elogia? Em vez de se apegar ao elogio como prova de seu valor, você pode recebê-lo com gratidão sem precisar que ele defina você. Você se torna estável, não rígido, estável como uma montanha que observa tempestades passarem sem ser a tempestade, como água profunda que permanece calma, mesmo quando a superfície está agitada. E dessa estabilidade, você pode contribuir de verdade, porque você não está mais tentando extrair valor de cada interação. Você não está
negociando, você está oferecendo a partir da plenitude, em vez de buscar a partir da falta. Suas relações se transformam. Você para de atrair pessoas que precisam de plateia e começa a atrair pessoas que buscam parceria. Você para de ser um personagem na vida dos outros e se torna uma presença real. Seu trabalho se transforma. Você para de fazer coisas para impressionar e começa a fazer coisas porque são significativas. E, curiosamente, isso geralmente produz resultados melhores, porque trabalho genuíno sempre supera a performance vazia a longo prazo. Sua relação com o sucesso e o fracasso se transforma. Ambos se tornam experiências, não identidades. Você pode celebrar conquistas sem se definir por elas. Pode enfrentar fracassos sem ser destruído por eles, porque seu valor não está na balança. Nunca esteve. Você também desenvolve compaixão pelos outros. Sim, mas especialmente por seu eu do passado, por todas aquelas versões de você que tentaram tanto, se esforçaram tanto, sofreram tanto, tentando ser amadas, aceitas, validadas. Você olha para trás com ternura, não com julgamento, porque entende, você estava fazendo o melhor que podia com a consciência que tinha. E agora você tem mais consciência. Não porque é melhor, mas porque caminhou, porque caiu, porque questionou, porque teve coragem de olhar para dentro, mesmo quando era desconfortável. Essa jornada nunca termina completamente. Você ainda vai ter momentos de dúvida. Ainda vai ter dias em que a voz da insegurança fala mais alto. Ainda vai se pegar buscando aprovação em lugares que você sabe que não deveria. Mas a diferença é que agora você percebe. Você tem consciência. E da consciência vem escolha. E da escolha vem transformação. Você aprende que o valor que você carrega em silêncio não é sobre se tornar superior aos outros. Não é sobre arrogância ou indiferença. É sobre uma humildade profunda. Na verdade, é sobre reconhecer que você é uma manifestação única de algo maior, que sua existência tem propósito, mesmo quando você não está produzindo ou performando, que você é, essencialmente, o suficiente. Não porque você seja perfeito, mas porque perfeição nunca foi o ponto. O ponto sempre foi estar disposto a ser real, a ser inteiro, a ser você. E quando você finalmente permite isso, quando você para de resistir à sua própria essência, quando você deixa de se trair em nome da aceitação alheia, você descobre que o que você estava buscando lá fora sempre esteve aqui dentro. Você descobre que o valor mais profundo não faz barulho, não precisa de holofotes, não busca aprovação. Ele simplesmente é, como você sempre foi, como você sempre será, mesmo em silêncio, especialmente em silêncio.